Oi, gente, estamos aqui com o segundo episódio do podcast Sobrevivendo ao Fim do Mundo. Fiquei muito feliz que a Aline aceitou o meu convite. Então, sem mais delongas, já vou aqui para a apresentação da minha primeira convidada. Hoje, uma grande amiga, mas há mais de 10 anos, minha psicóloga, minha terapeuta, que com certeza assim, é top one da minha equipe de apoio, e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Muito bem-vinda, Aline Scofield. E para a gente começar, conta aí para os nossos ouvintes, quem é você? Fala um pouquinho de você, escolaridade, profissão, é casada, tem filhos? Conta para gente, Aline. Dani, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui sendo a primeira convidada. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. Nosso processo, nosso caminho é tão bonito, né? É tão cheio de eventos significativos, inclusive que deu nesse movimento lindo do podcast, que vai ajudar muita gente. Eu sou a Aline Rachid Ali Scofield, gosto de falar esse nome todo porque diz muito sobre mim, assim, de várias partes minhas que compõem o meu trabalho também. Sou gestalt terapeuta, me formei na PUC de Minas Gerais, fiz mestrado em Ciências Sociais assim que formei, então também amplio um pouco esse olhar menos psi e mais coletivo, porque fiz um mergulho aí nas Ciências Sociais pesquisando sobre imigração dos árabes para cá, dos libaneses para cá, né, para o Brasil e propriamente para essa região onde eu moro. Moro em Teoflotone, Minas Gerais. Sou casada, tenho três rapazinhos, um de 12 anos e dois de 2 anos. Tenho gêmeos também, cinco cachorros, uma casa super movimentada, uma vida mega pulsante. Atendo no consultório, bastante, o consultório é bem robusto, online e presencial, e estou aqui assim muito feliz, muito inteira, doida para trocar essa ideia com você e entregar um pouco mais para mais gente, né? Ai, muito obrigada, minha querida. Bom, o tema do nosso podcast é sobrevivendo ao fim do mundo, né? Então, eu parto dessa premissa de que o caos climático ele não é mais uma questão de se vai ter ou não vai ter, é uma questão de quando vai ter, né? Então, a minha ideia, você é minha primeira, minha cobaia inicial aqui, mas a ideia é sempre perguntar para os meus convidados se isso também faz sentido, se ressoa em você, se você acha que não é por aí. Como é que você vê esse tema da crise climática, do caos climático, dessas mudanças no orbe influenciadas pela ação do homem? E, de certa forma, também assim, a sociedade está muito doida, né? Então, não é só a Uhum. questão do caos climático. Então, o Sobrevivendo ao Fim do Mundo, ele vai nessas duas direções. O que você acha desse tema, Aline? Dani, é assim, é um tema que para mim é um surto psicótico negá-lo, sabe? Assim, é um processo delirante negá-lo. Porque a gente vivencia o caos climático de forma concreta, na pele, né? Inclusive com todos os lutos coletivos que ele nos impõe fazer. Eu falo que não eu penso não só como um caos climático, que você trouxe também essa ideia, mas um caos. A gente vive tentando equilibrar as camadas internas da gente para não ser sucumbido pela desorganização e pelo caos externo, porque o clima é uma variante, né? O clima é uma variável, mas existe um efeito dominó que compõe toda essa lógica acelerada, toda essa lógica da ausência de consciência, toda essa lógica da negação. Para mim, o pior dos problemas em termos coletivos é a negação. Assim, é o processo de não tomada de consciência para chegar na dimensão da autorresponsabilidade. Porque a gente só reverte ainda a questão do caos climático
com autorresponsabilidade. Desde essa dimensão do lixo, do não existiu fora, que isso é tão básico, né? Assim, não existe o jogar fora, não existe um efeito onde eu tiro da minha reta e não volta para mim, né? Não, eu tiro da minha reta e hoje tudo volta para mim. Então, o caos climático, ele é um evento que vai nos impor um nível de de vida, que eu digo assim, de vida concreta mesmo, que vai fazer com que a gente precise fazer muitos lutos coletivos, se a gente não mudar a consciência. Então, é uma mudança tão básica e parece tão simples, mas ao mesmo tempo a gente vive num cativeiro da negação, né? Da negação, da distração como uma forma de negação. Então, o seu tema é um tema urgente, urgentíssimo. Eu falo, eu brinco assim com todo mundo, gente, a gente está nos 48 minutos do segundo tempo. Se acabar, dançamos, né? Vamos nos desapegar mesmo. Mas se não, se der tempo, vamos acordar, todo mundo acordar, porque esse efeito dominó também contrário, ele reverte muita coisa. Ainda dá tempo de reverter muita coisa. E dificilmente vai começar do macro, né? Isso vai começar do micro. Esse despertar, ele tem que ser do micro para o macro, para que a gente não aceite a imposição da distração e da negação, que é nos imposta hoje. Ela nos imposta. Para viver, a gente está precisando não ver. Entendi. Não, você foi no ponto, né? E acho que eu chego no seu consultório 10 anos atrás nessa. Contar um pouquinho para vocês, né? Eu passo no concurso do Ministério Público de Minas, primeiro vou para Águas Formosas, que fica perto de Teófilo Otoni. Eu fico 2 anos lá e daí mudo para Teófilo Otoni. Um grande amigo, o Fabão, já fazia terapia com a Aline, me indicou ela e uma outra pessoa indicou. Eu achei que o universo O estava me universo estava mostrando, contribuindo. estava contribuindo. E aí eu marco uma consulta com a Aline e, como eu já falei no primeiro episódio, eu fiz terapia desde pequenininha, então para mim não tinha essa, ai, será que é coisa de louco? Era bem tranquilo. E eu tinha uma questão muito específica, né, Aline, que era a questão do emagrecimento. Então, eu já estava com quase 40 anos e era uma coisa, eu tinha passado num concurso super difícil, porque que essa parte da vida eu não tinha resolvido ainda. E aí eu lembro que eu saí da primeira consulta com você, eu falei assim, uau, essa mulher é uma coisa, assim, eu senti um raio-x, assim. E nós começamos todo um processo terapêutico que hoje eu consigo enxergar como eu era uma máquina de trabalho, né? Até do primeiro podcast, a inteligência artificial, ela ressaltou muito que eu falei, e foi super espontâneo, que eu falei, a Mulher Maravilha morreu. Uhum, uhum, E foi muito isso, né, Aline? Eu acho que eu estava nessa. Eu lembro muito quando eu li A Sociedade do Cansaço, do Han, né? Aquele uhum. filósofo que é Sim. uma história super interessante, já fica a dica aí para o pessoal. Ele é da Coreia do Sul, ele fez a parte tecnológica lá, de estudo no primeiro momento, e falou para a família que ia continuar os estudos na Alemanha, mas já pretendendo fazer filosofia. E ele tem livros que são pequenos no tamanho, mas estrondosos, né? E aí, quando eu li A Sociedade do Cansaço, eu fui começando a perceber, mas eu tô errado ou é por aí? Tinha muita negação mesmo, era aquilo de estar vivendo e. Tinha, querida, porque um dos atravessamentos hoje que a gente vive no coletivo é a imposição da excelência como um rito de passagem, né? Assim, então eu tenho que atingir níveis de excelência para ser autorizado a chegar num lugar de permissões, vamos colocar assim. Só que isso é para chegar em certos níveis de excelência, seja qualquer área, né? Qualquer área, mas até maternidade, só até mesmo a maternidade, não precisa ser só um viés profissional externo, né? Ele dissocia a gente. A gente vai precisar descorporificar.
Eu nem sei se existe essa palavra assim, mas eu vou inventá-la. Que é perder a relação com o corpo, perder o contato com o corpo. E aí, quando eu perco o contato com o corpo, eu perco a capacidade de enxergar elementos muito básicos da realidade. E eu vou vivendo, então, num processo de negação muito endógeno. Porque existe o processo da dissociação. Eu viro uma máquina, eu paro de sentir, eu paro de me perceber, eu paro de perceber o mundo e vou produzir. E isso faz com que, então, eu entre nessa lógica de que não é comigo. Assim, a responsabilidade da minha vida e do coletivo não é comigo. Assim, uma hora algum governante lá acorda, sobe alguém melhorzinho lá no poder e muda de cima para baixo. E esse um grande ponto de responsabilidade nossa. O processo é de baixo para cima. Assim, a gente que elege, inclusive, a gente que vai para as ruas, a gente que grita, a gente que não vê aquele produto, a gente é que protesta, a gente é que fala, não, não vai ser assim, né? Então, é, é sair do que você buscou sair, que é fazer todo esse movimento que, inclusive, deu no podcast, né? Que é voltar a sentir desde o alimento ao corpo, à vida, e que não é fácil, né, Dani? Assim, porque aí a gente sente tudo, inclusive o peso do fim do mundo. Porque esse mundo desse jeito, com essa artificialidade, ele precisa acabar. Eu não estou falando da inteligência artificial e tudo mais, que esse é um outro tema muito complexo. Mas nós nos artificializando precisa acabar. Porque a nossa humanidade é o ponto de força que a gente tem. Se a gente perde isso, perdemos mesmo. Tudo. Ontem eu vi no seu canal um vídeo que você gravou, depois eu quero que você fale um pouco que para os nossos ouvintes a gente vai indicar seu canal, porque você tem feito vários vídeos muito bacanas lá, né? E você falando disso, né? Dessa exigência do mundo, e que se a gente não está exausto, se a gente não trabalhou até a última energia, é como se a gente não tivesse ticado ali na lista, né? E Uhum. eu venho muito desse lugar, assim. E olha que eu ainda comento com muitas amigas que eu tive uma opção de não ser mãe, eu sou casada, mas não tive Uhum. filhos, o que é um trabalho, uma quantidade, né, de atividades muito menores. Uhum. Mas é quase como uma droga mesmo, né? A questão do trabalhar e não, mas eu estou correndo, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá. E a capacidade de contemplar algo, seja no seu corpo, seja uma ave voando, agora começando os ipês, né? Uma florada de ipê, Uhum. a gente parece que não faz, está perdendo tempo. Uhum. É essa Uhum. sensação. Que, É, na verdade, hoje qualquer coisa que seja analógica, que seja numa outra num outro, a palavra não é tempo, mas assim, numa outra experiência, né? Ela é vista numa outra experiência temporal. A palavra não é tempo, é numa outra experiência temporal que não seja, inclusive, uma produção, que não vai virar, que não venha a se tornar uma produção, ele é visto como desperdício. Então, assim, é fato, isso é fato, né? O que mais vende é performance, é como performar melhor, como performar melhor. A palavra performance em si, ela não é o problema. O problema é o que é a ideia do performar, sabe? Que é ter uma forma de viver onde eu entrego o máximo, estou bem, feliz, tudo dá certo, assim, tudo funciona. Tudo funciona muito bem, obrigada. E aí existe uma onda coletiva de exaustão e de frustração que sequestra todo mundo como se todo mundo tivesse errado em não dar conta. Pensa, Dani. Assim, eu estou errada em ter limite. Não, é essa lógica que está errada, né? Você é um corpo. Você precisa contemplar, você funciona em outro tempo, né? Assim, você tem músculos, você tem órgãos.
É. Você tem uma biologia que é um imperativo. Eu vou chegar para uma. E a gente está fazendo isso até com a natureza, né? A gente está injetando coisa. Na árvore, ela está crescendo com, sei lá, um terço do tempo que ela cresceria na natureza. A gente está colocando coisa nas frutas e nos alimentos e eles. A gente está colocando coisa no frango e isso, aquilo, outro. Tudo bem, tecnologia alimentar, e quem sou eu para entrar nisso? Mas a lógica filosófica, social, psicológica disso em nós é destrutivo demais. É muito destrutivo. E aí a gente perde, não é só o contemplar, a gente está perdendo a autorização para um viver o normal. Assim, o normal, assim. Qual é uma vida normal? Não, uma vida normal é uma vida menor. Tá perdendo tempo, você está ficando para trás. É essa a sensação mesmo, né? É. De que se você não tiver em atividade, e no celular, né? Conectada na rede social tal, no coisa, é como se você estivesse perdendo tempo, e isso é uma pressão social grande, né? Assim, agora, Aline, o que que você tem visto assim no consultório? Muito burnout, muito. Porque esse é um tema que me pega muito mesmo, né? E você fala muito isso. Eu, ao contrário de você, eu fui fazer direito porque para mim a mudança era da sociedade, né? Então, se a gente tiver leis justas e forem aplicadas e quem fizer errado for punido, isso faz com que a sociedade se modifique. Hoje, com quase 50 anos, eu vislumbro mais a hipótese do que você fala assim, não, nós temos que realmente mudar os indivíduos, que são eles que mudam o sistema. Mas, se por um lado eu sinto que é isso, as pessoas estão no topo de produção, produção, eu trabalho, eu preciso pagar os boletos, essa parte da vida é muito complicada. Por outro lado, eu também vejo, assim, antigamente falar que fazia terapia era exceção. Hoje eu Uhum. já vejo as pessoas mais entendendo a terapia como um instrumento aí na vida mesmo, de saúde mental, não sei. O que você acha disso? Ó, hoje a terapia, ela, claro, é um luxo ainda, né? Pela violência da desigualdade social, né? Pela tragédia da desigualdade social, ela é um luxo. Mas hoje ela tem já sido vista como um grande oxigênio, sabe? Assim, igual o avião caindo, e aí você tem a máscara de oxigênio. Por quê? Porque é um lugar que você pode parar para respirar e começar a refletir, ser autorizado a pensar nos domínios, o que está me dominando. Porque uma das coisas que eu mais vejo no consultório é um choro doído de alma que vem do fracasso, da ideia do fracasso, da ideia, da frustração, sabe? Do não dar conta, do não chegar nos índices, do não ter filhos, do não isso, do não aquilo, aquele choro, mas que não é tanto o choro pessoal. É o choro desse lugar de pertencimento que eu perco quando eu não atinjo tudo que eu preciso atingir. Dani, isso é assim, rasgado, e isso é muito, 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 muito comum, assim. Então, o que está acontecendo, por exemplo, um exemplo, né? O meu relacionamento não é perfeito, que absurdo. Eu tenho que falar, não, relacionar é um verbo que faz com que você tenha que lidar com a imperfeição. A imperfeição ela precisa caber. Não, porque no TikTok, porque não sei o que, tem uma menina que fala que o relacionamento dela só deixou de ser abusivo quando ela encontrou uma pessoa que ela tem 5 anos de relacionamento, ela não briga. Eu falei assim, gente, assim, vamos pensar na realidade. Como é que são duas pessoas convivendo, assim, quanto é desafiador em todos os níveis. Eu não estou conseguindo uma maternidade muito pesada para mim, porque, nossa senhora, eu não consigo, assim, não é fácil. Gente, não é fácil, assim, vamos... Então, a normalidade, a realidade, o imperativo da realidade, cheia de arestas,
que teria então que ser um processo natural, acolhido, sabe? Assim, é humanizado mesmo. Ele tem tomado uma ideia tão estética, a palavra é estética, né? Tem um ideal tão estético do negócio, tão eficiente, que as pessoas têm sofrido muito, prejuízos mesmo, psicológicos, pelo viés do fracasso, da frustração. Ponto, esse é um ponto. Agora vamos falar dos adoecimentos. Então, assim, adoecimento é uma epidemia, uma pandemia, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, TDAH, porque aí vem desde a ideia da inflamação alimentar, de todas as toxinas alimentares e tudo mais, da nossa alimentação ser uma alimentação mortal, vamos dizer assim, né? Então, isso atinge também o cérebro. Desde essa ideia do caos que a gente está falando aqui, né? Assim, desde essa ideia de sermos cobrados a não parar. Então, assim, você pensa, você quer ser bem aceito num lugar e admirado, fale que você dorme 6 horas por dia, acorda 4h30 da manhã, faz 1h30 de ginástica ou corrida e trabalha 12 horas por dia. Você vai ser a pessoa mais admirada do mundo. Agora fala que você não dá conta disso. Não, eu não dá conta disso. Não dou conta disso. Eu tenho um outro ritmo. Sinto muito, né? Você que não cabe, né? Você que não É cabe. Então, assim, você que não. essa dinâmica, eu fico até muito cansada, assim, às vezes no consultório, de eu ter que ajudar as pessoas a respirarem fora desse afogamento, sabe? A sensação é que tá todo mundo afogando. Aí, e aí tem que, né, trabalhar a ideia da medicação mesmo, que muita gente só para um pouco de afogar bem medicado, mas medicado de forma correta, que volta a ter então onde pegar, né? Pegar mesmo, de onde segurar para começar a raciocinar de forma diferente, porque nós, enquanto sociedade, estamos afogando. Você toca num ponto que você sabe que para mim foi um ponto, né? A questão da medicalização, né? Uhum. E hoje eu realmente tenho essa clareza desse caminho do meio de que você tem tecnologia que te ampare, e isso não significa tomar um remédio para acordar, outro para almoçar, outro para dormir, outro para, né? Não é isso. Existe esse meio aí e que tem uma tecnologia que pode nos amparar também, né? Eu estou dizendo isso porque você sabe, eu era terminantemente contra tomar qualquer medicação e eu já tinha tido burnouts ali. Num determinado momento eu entrei, fiz uma consulta com um psiquiatra, obviamente, né, Aline? Ninguém Foi pelo sai, caminho certinho, sai não perguntou o chat do receitando PT o que tomar, né? isso, o que tomar. Mas para mim, quando é sugerido pela psiquiatra o médico, o remédio Pristic, foi porque eu tinha muito essa resistência de ver as pessoas achando que dentro desse pacote de performance é tomar um remédio a cada 2 horas, uns naturais, outros não. E não é isso, né? Esse medicamento, às vezes, ele tem um lugar. Hoje eu já até tentei tirar e voltei para uma dose que é considerada mínima, mas que para mim está ajudando. Não é uma muleta, mas ele é um amparo, assim, né? Então, acho que só para deixar claro isso, assim, a gente também é crítica dessa. É esse o ponto que chegou a sua fala, sabe? A sua medicação. É, e a sua fala, Dani, a medicação hoje, é lógico que ela também faz parte, muitas vezes, de uma engrenagem altamente artificial e dessa lógica de criar seres humanos mais modificados, então, que vão performar melhor e vão competir com a inteligência artificial. Assim, claro. Mas ela também, vou colocar assim, é, tem a sua luz e a sua sombra. Depende de como você pense e use, o momento que você a usa, sabe? O momento, assim, exato. É, tem um momento onde, se você inclui a medicação, a pessoa perde força. Tem um outro momento onde você inclui a medicação e a pessoa
literalmente ganha condições de vida e de transformação. Assim, é esse o ponto. Enquanto a pessoa tem força, tem atitude, tem consciência, tem saúde mesmo para caminhar, lindo. Se eu incluir a medicação ali só para performar melhor, eu estou tirando a força dela, né? Indicando. Agora, chega um momento que a pessoa está ruindo, ela está afogando. E se eu chegar para ela no meio do oceano, ela afogando e falar: você tem que nadar. Eu não vou jogar o colete salva-vidas, eu não vou mandar o bote, você treinou, você nada. Você entrou aí, você sai. Ela vai morrer. Porque o corpo não tem condições, assim, ela tá exausta, ela tá sem recurso muscular, ela tá sem recurso cerebral, ela tá sem neurotransmissores, ela vai morrer, assim. E a gente tem uma epidemia de morte vinda disso, né? O suicídio é se não a primeira, porque os índices são muito modificados, né? Ela é a segunda, terceira causa-morte no mundo, né? Então, é, a medicação ela entra realmente fazendo o movimento de salvar a vida da pessoa ou dar condições dela se transformar, dar condições dela sair de um lugar onde ela está e de fato caminhar para outro lugar, dar condições delas poupar o restinho de energia dela, dos órgãos dela, do cérebro dela, para então ter o apoio da medicação e ela voltar a funcionar, sabe assim, e caminhar muito bem, obrigada. E a gente tem uma sociedade que é realmente altamente adoecedora. Assim, suportar o tempo inteiro sem o auxílio da tecnologia é muitas vezes não só um risco, mas um auto-sacrifício. É, Eu falo assim, não, vou aguentar sem medicação. Vou adoecer, vou adoecer, vou adoecer. Porque eu não sei o que está me dominando, qual é a lógica que está me dominando e o tanto que essa lógica é destrutiva. é. Eu brinco que Entendeu? eu paguei a língua, como dizem por Eu, aí. falo, eu falava sempre pra você, Dani, a melhor coisa do mundo, hora ou outra, pegar a língua, porque além de mostrar que a gente está em transformação, a gente consegue voltar atrás, Exato. né? Tem O, um. é, o Aline não tinha mandado para você esse tema, não, mas no final de semana eu conversando com meu irmão, ele me deu essa cutucada. Eu falei, ah, isso é tema para outro podcast, mas eu não sei quando a Aline vai voltar, então eu vou. Ele é um pai de um já adulto, né, 18 anos, fez meu sobrinho, e ele dizendo dessa dificuldade do homem de fazer terapia. E daí a Aham. gente, o Mano Brown, no podcast dele, o Mano a Mano, que eu super recomendo, também falou que nunca fez, que acha que isso, que para o homem negro ainda Eu mais não, eu não. complicado, é. Eu não. Você nota isso, mais dificuldade dos homens mesmo, de procurar terapia, de entender que é um recurso e que não é nem de boiola nem de louco? Assim, é fato, né? Eu atendo mais mulheres, assim, sempre atendi mais mulheres. Só no começo da minha carreira que eu atendi um volume de homens maiores, assim. Eu brincava que eu era especialista em homens, assim, porque só meu consultório só tinha homem. Mas depois desse segundo ano, né? A maioria é mulher. Assim, claro que eu noto, né? Lógico que eu noto. Tem um documentário maravilhoso, já fica a dica, que chama O Silêncio dos Homens, né? Você provavelmente conhece que fala, que mostra claramente o quanto que os homens não são autorizados a falar da subjetividade, a sentir, né, a se expor. Então, muitas vezes o homem chega na terapia e fala assim, não, mas eu quero que você me fale o que fazer. Mas eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. Não, já te contei, já te falei o que é o meu problema. Ou então, o que que é o problema que eu estou vivendo, né? Então, essa coisa do, não, eu preciso, vamos embora, eu preciso te conhecer, me fala mais um pouquinho de você, eu quero saber disso, eu começo a perguntar. Então, eu fico um pouco, inclusive, trabalhando com eles, essa ideia assim, estamos conversando trivialidades, né? Trivialidades, para ficar mais fácil, não é fazendo terapia. Porque poucos homens conseguem chegar e realmente se vulnerabilizar. Eles não fazem esse exercício na vida. E aí a gente está falando também de um homem de uma determinada idade, né, Dani? Porque hoje em dia tem várias gerações de homens sendo desenvolvidos, Tá. então, assim, meninos de talvez jovens de 15, 16, 17, 18, 19 anos, num outro contexto da masculinidade, eles podem ter mais facilidades, estarem mais autorizados, se o ambiente, né, favorece uma masculinidade mais plural.
Mas esse homem, 40, 50 anos, bem desenvolvido dentro desse modelo da masculinidade que a gente conhece, ele com certeza tem um pouquinho mais de dificuldade. Talvez nem é pelo preconceito, sabe? Muitos talvez nem tenham tanto preconceito assim. É pela habilidade de se abrir mesmo. E É por tem falta algo, de treino e de autorização. é, e tem algo que eu tenho, que tem mexido muito comigo, que é isso, né? A gente começou falando disso. Para todo mundo, tá sendo assim, ó, você tem que ser o top A, é isso, e trabalhar. Mas para o homem, isso é ainda mais forte, Muito né? forte. E o medo do julgamento é muito grande, assim. Ainda mais, tudo bem que eu ainda sou mulher, né? Mas você vê o receio. Então, falar para uma mulher, psicóloga, talvez hora ou outra seja mais fácil, hora ou outra é mais difícil. Mas quanto é difícil para eles falarem com outro homem, É, assim, de alguma vulnerabilidade. Porque o medo do julgamento, daquele corte ali que vai fazer castrá-lo ou que vai fazer com que ele se sinta exposto, encolhido, incapaz, não um bom exemplar, né, de masculinidade, um exemplar quebrado, um exemplar que não representa a classe. e eu vejo por mim, né? Eu cheguei no teu consultório muito fortaleza, né? Eu não chorava. Uhum, uhum, E sem ter essa frase que é mais dita para os homens de que homem não chora, né? uhum. Então, mesmo sem ter essa frase repetida, eu já tinha uma dificuldade. Então, realmente, eu acho que para o universo masculino é mais desafiador. Partindo, né, Aline, como você falou, a gente sabe do nosso privilégio de classe, do nosso privilégio de cor, e eu, no primeiro episódio, falei, queria aquela clínica pública de psicanálise, Uhum. de psicologia para todo mundo. Então, a gente fala desse lugar de ter Esse lugar. condições, né, Uhum. materiais, de tempo, etc. Mas eu realmente indico para todo mundo, é hoje o meu principal instrumento, assim. Você sabe que a gente oscila, né? Às vezes a gente está de 15 em 15. Tem vez que eu vejo ali uma vez no mês. Aí tem vez que é toda semana preciso, Dá uma no tempo tá mais intensificadazinha. intensificada, a gente vai indo, né? É, mas acho que é isso assim que a gente tinha aí para trocar com os nossos ouvintes. Agora eu queria, indo já para algo do pessoal, na primeira pessoa do singular. Conta para gente um ou mais instrumentos que você, Aline, pessoa física, tem utilizado e o leque é o infinito, assim. O que você indica aí como instrumentos para sobreviver ao fim do mundo? Ó, primeiro é o mesmo que você colocou no seu top um, né? Eu também faço terapia, hoje num viés mais corporal, né? Mais pós-traumático, mais corporal, de dar um espaço e um lugar para o meu corpo, sair um pouco da racionalização. Então, a linha terapêutica que eu me submeto hoje é mais corporal, porque fiz durante muitos anos uma terapia mais verbal, mais racional. E hoje eu estou nessa pegada até porque eu tenho poucos espaços com a maternidade intensa e essa vida Mãe mais de intensa. gêmeos, né? Mãe de gêmeos. Então eu faço terapia toda semana, bonitinha, e faço exercício físico sem ser nada assim, bem mais autorregulador, aquele exercício físico que, né, direitinho, 4, 5 vezes por semana, mas que me restaura ao invés de me exaurir. É, é, Tenho muita intimidade com o Cristo, então assim tento me relacionar de forma pessoal e sem atravessamentos com ele, né? Assim, com um relacionamento mesmo, com um ser que para mim me representa demais em termos históricos, né? Da minha história. Então faço muitas orações, converso muito com ele, tenho muita intimidade com ele, sabe? Isso também me ajuda demais, assim, muito. E hoje é comprovado cientificamente que a espiritualidade ela é muito terapêutica porque ela organiza o córtex pré-frontal, os hormônios, esses tira a gente do estado de alerta, da simpaticotonia, dá um sentimento e uma experiência de confiança, porque você está
está num vínculo, então é como se você construísse um vínculo sadio ali, dentre os outros que não são tão sadios. Tenho meus cachorros, meus meninos, tenho muitos momentos no meu dia, assim, de estar longe do celular e estar brincando com os meninos, brincando com os cachorros, não deixo de levar, buscar, sabe? Ter esses momentos muito analógicos. É um banho demorado. Então, a partir mesmo tendo uma rotina mais intensa, eu não abro mão, porque o fim do mundo começa quando a gente está aprisionado no não domínio do nosso tempo, da nossa vida. Então, assim, não ter o domínio do meu tempo, para mim, é muito adoecedor. Então, e sou cinéfila, assisto, né, quando dá, assim, eu fico desesperada, porque é algo que me autorregula muito, leio demais, assim, leio muito. Parece uma vida louca, como é que cabe tudo, Aline? Mas cabe pequenininho, eu leio muito, mas eu leio por pouco tempo no dia, assim, é só porque é um momento que, ai, eu volto para casa, sabe? Isso, ter uma vida numa cidade pequena, tem esse privilégio, numa cidade de 200 e poucos mil habitantes, né? Acho que é isso que tem aqui. Então, assim, meu tempo também não é tão perdido nesse movimento. Escuto muito podcast, escuto muitas coisas assim no meu vou e volto, mas tem tudo que a gente precisa, assim, entender que tem que ter lugar na nossa vida, né? Porque se não tiver, eu já estou 100% sequestrada, né? Se eu não Perfeito, tiver tempo para brincar com os meus filhos, acabou, assim, eu já estou refém, sequestrada. perfeito. Eles E, estão. e então vamos dar uma dica aí, não precisa ser uma de cada um, não, mas ou um podcast, ou um filme, ou um de cá, o que você quiser. O que você dá de dica de agora? Porque eu falo assim, ó, essa história de pedir o melhor da vida é muito difícil. É Hoje muito tem muita difícil. Quando você me... coisa, né? É, Eu falei, mas meu Deus do o céu. mais recente aí, o que você dá de dica aqui para os nossos ouvintes? Ó, primeiro que assim, como livro, em termos terapêuticos, eu não sei se você já leu esse, mas foi inclusive uma colega sua que me indicou. Eu achei assim, é um livro que eu super indico porque ajuda muito a gente a ter esperança, sabe? Que é Humano, uma história otimista do homem. Você já leu? Já te Já, indiquei, não já? já. Esse livro é um livro que, assim, muito. Todas. Eu não. Eu li uma vez só, não reli, mas só de lembrar da construção dele, que é uma construção que conversa muito com o que eu acredito, de que as pessoas são essencialmente boas e que estamos só, né, assim, sendo contaminados pela ideia de que somos, por natureza, destrutivos, e pelo contrário, nós somos, por natureza, pessoas capazes de fazer vínculo e de buscar regenerar tudo aquilo que está estragado, né? Assim, olhar para um outro ser humano e ter muita empatia, isso me dá muito fôlego, sabe? Eu indico o Ô, Novo Aline, mas Testamento. acho que é humanidade, não é? Humanidade, É, humano é o documentário. humanidade, é o Humanidade, documentário, é errei. isso. Humano é o documentário, porque eu anotei os dois aqui, bati o olho no outro. Eu indico quem gosta dessa experiência com Cristo, ler o Novo Testamento, assim, numa leitura leve, sem ser religiosa, prestando atenção no Cristo, né? Assim, na forma como ele funciona, porque é um relacionamento assim muito pessoal que dá para ser desenvolvido ali, tirando toda e qualquer impregnação de instituições, sabe? Assim, de uma forma pessoal também me ajuda demais, super indico. Tem alguns documentários que eu gosto muito que trabalham essa ideia da humanidade, né, do livro, são os capacetes brancos, o próprio Sal da Terra. Você já assistiu os capacetes brancos? Não, É capacetes brancos não. daquele grupo de civis que, na guerra da Síria, resgatavam as pessoas. Eles criaram uma Tá. rede de resgate, você ganhou até o Oscar, se eu não me engano. E assim, é Nossa. um documentário lindo, assim, que mostra essa humanidade, a capacidade da gente fazer uma rede de vida no meio da guerra, sabe? Assim, e assim, é lindo, é super, super indico. O Lixo Extraordinário do Vic Muniz é maravilhoso. É muito bom, assim, gosto demais. O Sal da Terra do Sebastião Salgado, que acabou de falecer, também é lindo. Humano, chama Humano. Humano, aí é o documentário é o humano. Uma, maravilhoso também, que são relatos assim de pessoas. E aí a gente vai vendo por nós, né? Assistindo documentário, você vai vendo tanto de humanidade que tem na gente a partir da empatia.
E tem outras infinidades de dicas aqui que depois a gente vai dando em outros Vamos momentos. ter que marcar o segundo. Vamos ter que marcar o Mas segundo. um dos só filmes que eu quero indicar para comprovar essa, que inclusive está dentro do livro, né? Está dentro do livro Humanidade, é A Sociedade da Neve, que é fortíssimo, mas mostra muito como no meio do ambiente mais hostil que pode existir, as pessoas são lindamente humanas. Esse livro, O Humanidade, uma história otimista do homem, uma coisa assim, né? Ele mexeu muito comigo porque e ele vem nisso assim, né? Algumas pessoas do primeiro episódio, ai, mas você está torcendo para o fim do mundo. Tem uma linha teórica que é aceleracionista, então vamos acelerar tudo, deixar. Não é isso, não é nesse lugar. Pelo contrário, Aham. é de um lugar que na década de 90 estava sendo muito influenciado, exatamente que foi o que eu falei da minha frustração, por toda uma legislação de plano diretor, de lei de uso e ocupação do solo, de código florestal, e legislações internacionais, que, né, Eco 92, todo aquele movimento. Nós temos o começo lá na década de 70 em Estocolmo, mas é na década de 90, na Eco 92, que parece que o movimento ambientalista ganha o mundo mesmo, tal, e que todas as previsões e de questões que a gente tinha que lidar falavam muito em 2025. Então, Uhum. para mim, tem muito esse peso, porque em 2025, um quarto da população não vai ter acesso à água potável, e vários outros índices. E o que mais me chocou realmente foi o painel do clima, quando no ano passado, né, eles anunciaram, começo desse ano, que aquilo que estava previsto de aumentar a média da temperatura em 1,5, já tínhamos alcançado para 2030, já estávamos alcançando agora em 2025. Mas na prática, eu acredito muito na humanidade. Vejo Uhum. como você falou, né, Aline, essa questão da espiritualidade, muito importante. As pesquisas de mapeamento cerebral Não tem mais para demonstram onde, né, isso, comprovar. então é isso. É, e o, essa questão, o homem é o lobo do homem, que é o que o livro vem combater. Então, em tese, é isso. A gente está no século XXI acreditando que foi a competição que levou o homem a esse ápice de desenvolvimento tecnológico. Mas o Guttinger, que é o nome do historiador Uhum. desse livro, ele desconstrói isso, e a Exatamente. tese, eu não sei se de doutorado, de livre docência dele, então, ele faz uma pesquisa profunda de povos, inclusive antes de Cristo, para provar o inverso, E que o ele homem, vai desconstruindo todas as teses e mostrando, inclusive, como as teses que falam que o homem é o lobo do homem, né? A base é essa, estão distorcidas e foram exato, distorcidas, foram mal pesquisadas, né? Foram pesquisas metodologicamente criticáveis. isso, e que seria o inverso, que é a tese dele, que é a cooperação que Uhum. trouxe a sociedade humana para esse grau de evolução e de desenvolvimento tecnológico. Isso para mim fez muito sentido, Muito sentido. porque é isso assim, eu não acredito que a humanidade vai ser extinta. Infelizmente, o que eu vejo que desse antropoceno, né, desse momento em que é isso, a sociedade humana, ela intervém tanto na natureza, ela chegou num nível de desenvolvimento tecnológico que isso está prejudicando o funcionamento natural, mas que isso realmente vai se equilibrar. O que me preocupa é a quantidade de sofrimento nisso, Uhum. para se Uhum. chegar num novo formato de produção, e ele me dá esse embasamento teórico de dizer, tá vendo? É isso que a gente vai precisar de cooperação para passar Exatamente. essa fase também, né? E a gente é capaz disso, sabe, Dani? É isso porque quando a gente vê na gente, por exemplo, essa guerra aí de Israel e de Gaza, que muito me arregaça, né? Eu fico morta por conta dos trem desses, até porque eu tenho muito sangue árabe, É vamos isso que eu dizer ia assim. falar, né? Você tem É muito, ancestralidade ali, né? muito forte, meu É. avô, minha avó e tal. Mas
você vê o tanto de movimento, mesmo em Israel, em Gaza, no mundo, nas cidades, é, em prol do cessar, do parar, do absurdo que é aquilo. Então, assim, tem o governo, vamos colocar assim, tem um grupo endurecido, é, patológico, né? Assim, patológico não no nível das nossas, mas assim, psicopático, vamos dizer assim, né? Que que tá com o poder nas mãos, mas a coletividade olha para aquilo como um absurdo. Então a gente não pode generalizar que uma pessoa que fala tem que exterminar Gaza e que não sente empatia nenhuma por aquelas pessoas que estão sendo massacradas, fala sobre mim. Essa pessoa não fala sobre mim. Essa pessoa não é a minha voz. Agora, muitos são a minha voz. Quando eu vejo Paris lotada, quando eu vejo a internet, né, lotada de pessoas no mundo inteiro falando, gente, que absurdo, que absurdo. Eu falo, não. Então, assim, o que estão me vendendo é que eu apoio aquela guerra. Não, eu não apoio, né? Como nenhuma outra. E como eu, tem a maioria do mundo, gente. Assim, a maioria do mundo. Ah, tá, mas e as mazelas, as desigualdades, a empatia do irmão e tudo mais? Falo, sim, nós estamos dissociados. A gente anestesia com muito sofrimento. A gente tem distrações. Então, a gente precisa, sim, despertar um pouco mais, ativar muito mais a humanidade, mas é uma capacidade nossa. Inclusive, quando a gente melhora na terapia, a gente melhora na empatia, né? A gente se torna um ser humano que faz rede e que levanta o outro, que olha um morador de rua, né? Assim, olha uma pessoa num momento de dor, de um lugar muito mais conectado, né? Ô, Aline, Então, mas aí você tocou num ponto que eu não vou poder não falar dele antes da gente ir para o final, porque é o que me pega muito e acho que isso pega muita gente. Como que a gente equilibra o não estar desconectado com não ter um sofrimento? Porque é isso, assim, hoje, quando eu moro numa cidade frutal, é uma cidade pequena. Então, na verdade, pessoas em situações de rua são mais transeuntes, né? Eles estão passando, estão na rota uhum, aqui. Mas eu vivo em cidades maiores com constância e é desesperador, né? Assim, desesperador. então, isso é um sintoma do modo de produção excludente, e eu não tenho, porque é isso, mesmo que eu der todo o dinheiro que eu tenho, eu não vou resolver o problema dessas pessoas. Então, conviver com esse equilíbrio entre não negar e subir o vidro, né? Que daí eu acho que isso, para pessoa que já está naquela situação de extrema É. vulnerabilidade, deve ser de uma violência que, para quem está dentro do carro, não é nada, mas acredito, não consigo imaginar, mas acredito que para quem esteja fora do carro deve ser muito violento. Mas entre você não ir para esse lugar, que às vezes eu vejo que a gente vai para dizer eu não dou conta de ver isso, porque se eu não consigo fazer nada, então, como que a gente equilibra isso aí? Dá uma dica. Primeiro ponto é trabalhar essa ideia do que é o nada. O que é o nada que eu não consigo? Assim, porque para mim, se eu quiser resgatar aquela pessoa 100%, né, colocá-la incluída, banho tomado, com toda a dignidade reconstruída, alimento, tudo mais, realmente, o olhar nos olhos dela, dar um bom dia, entregar algum auxílio ali é nada. Só que isso pode ser alguma coisa importante e que já faz diferença naquela psique e naquele dia hoje. Se todo mundo fizesse isso, aquela pessoa seria alimentada não só fisicamente, mas subjetivamente. Então a gente coloca a conta no nada e vai esvaziando o movimento pequeno, mas que a gente pode fazer todos os dias, sabe? Entendendo isso, que eu não devo, né? Porque isso não é inteligente, ser kamikaze, me sacrificar 100% e morrer de tanto sofrer com a lógica da ideia de que eu só vou estar bem no dia que ninguém estiver mal. Eu posso pendular, eu posso estar bem e hora ou outra ficar mal.
com aquela dor e voltar a estar bem e ficar mal com aquela dor, mas o meu movimento frente àquelas pessoas, ele não pode ser reduzido a nada. Igual eu falo com meu marido, falo, se você não tem um dinheiro para dar para aquela pessoa, por uma expressão mesmo de se alimente, ou você não pode comprar alguma coisa para ela comer, entregar para ela que te abordou, olha nos olhos dela, dá bom dia, pergunta o nome. E ele toma um choque todas as vezes que ele faz isso. Assim, todas as vezes que ele faz, pela reação das pessoas. Assim, perguntou meu nome, assim, olhou para mim e aquilo já é alguma coisa, sabe? Porque realmente a gente não vai conseguir sozinho fazer grandes transformações. Mas se a gente ativar a humanidade, criar a lógica de visibilidade para começo de conversa, você já entrega alguma coisa que num coletivo maior faz um movimento que é as pessoas que têm mais força, né, Dani? Assim, eu tenho pessoas que têm mais força, que faz rede, que faz grupo, eu admiro demais essas pessoas, né, que têm esse talento. Então, vai dando condições para essas pessoas também fazerem mais. Mas se eu não posso fazer mais, né, se é um problema gravíssimo de um sistema coletivo, eu preciso fazer o que eu dou conta e que eu posso e administrar a minha dor, porque realmente às vezes é extremamente perturbador, né? A gente sente muita dor, mas eu preciso voltar para o meu corpo, para o meu continente, me regular com tudo isso que eu consigo, que tem um privilégio, mas que, né, é isso, né? Eu Não, tenho e poder desse lugar de privilégio entregar alguma coisa para esse outro. perfeito. E um bom dia não custa nada, né? Porque é Um isso, às olhar vezes a nos olhos, gente vou olhar perguntar o nos olhos. nome. Bom dia, fulano, como é que você chama? Paulo. Ele fala assim, Paulo. Tem talvez meses que ele não fala o nome dele. É verdade, gostei. Foi profundo e gostei. Bom, estamos indo para o nosso final aí. E não sei, acho que de paciente deve ter lista de espera, como é que é, mas onde que você tem redes sociais, que nem eu falei, onde que as pessoas te acham? Eu Você faz uns tenho. vídeos aí no seu canal que são super Pois é, legais. eu faço os vídeos realmente por prazer, para entregar, sabe? Assim, é de verdade por prazer de pensar, de ajudar a pensar, porque eu acho que as pessoas precisam refletir, expandir a percepção. Meu Instagram chama Aline Schofield, né? @Aline Schofield, Aline com Y no Isso que meio. eu ia dizer, não esqueçam. Aline Schofield. É, E tá lá os vídeos para quem quiser. Realmente tem lista de espera, né? E, é, assim, é um, não, é um privilégio, mas também um sofrimento. imagino, e parte pelo que você me contou, fazer os vídeos no Instagram também está ligado a isso, para poder entregar mais Pegar mais. Você lembra? Não sei gratuito, se foi. né? Eu acho que eu já te contei isso, que determinado ano, acho que é 2 anos atrás, eu estava aflitíssima, porque eu estava transbordando e como que eu ia entregar mais? Aí surgiu espontaneamente o campo, a vida me deu essa oportunidade super espontaneamente, e aí deu certo, e os vídeos realmente chegam em muita gente, ajuda a refletir. E está É o que eu sendo uma posso experiência. entregar para quem não tem esse espaço da terapia, né? Não só É, comigo, mas para outras pessoas. e tem sido bacana o retorno, Aline, as pessoas. Demais, demais. Os vídeos caminham muito, assim. Tem muitos feedbacks, conversam, né? As pessoas conversam no inbox, escrevem muitos relatos e tal. Então é muito produtivo, é muito bom. Cada vídeo que eu lanço de todo o coração, assim, sabe? É doida para chegar em alguém e fazer diferença. E é isso que é Ah, assim que chega. As pessoas falam que é, diferença fez no meu dia. Refletir. E são reflexões, não é tão assim, não é tão superficial, mas ao mesmo tempo são reflexões desse lugar, igual do podcast aqui, é como se tivesse cortado os pedacinhos e entregue. não, e quem, ó, é @Aline com Y, Schofield. Scofield, é SCOFILD. Cofield. Eu vou, de qualquer forma, colocar no arroba aqui do nosso episódio também, para ficar mais fácil quem quiser te procurar lá, te seguir. Aline, muito obrigada. Assim, sem Ah, palavras, o tempo passou voando.
Espero que para quem chegou até aqui também tenha feito sentido. Agradecer quem ficou nos escutando aí todo esse tempo. Penso que hoje é isso, né? A disputa do tempo das pessoas Exato, é um privilégio ela é nos um dar esse tempo, né? privilégio Quem quem escutou chegou aqui, muito até obrigada. É um aqui. privilégio entrar na É, lista. e a ideia é essa, que o podcast é lavando louça na esteira, Sim, no tomando aparelho, banho, tomando banho, no dirigindo. trânsito. Ele é bem universal, então até por isso que eu escolhi esse formato. Te agradecer muito, assim, não só pelo mais de 10 anos que você me auxilia aí nessa caminhada, mas principalmente por essa troca hoje. Fazer esse podcast tem sido uma aventura, uma delícia, e foram assim 60 minutos de muita delicinha de conversa fluindo. Muito, muito, muito obrigada. Se você quiser deixar um recadinho aí A final. gratidão é toda minha e eu queria falar que a relação terapêutica é uma relação de amor, né? Se não tiver amor envolvido, para mim está perdendo o ingrediente principal, né? E assim, quero te agradecer imensamente e te parabenizar, porque é uma ação lindíssima que vai chegar em mais pessoas e vai estimular esse processo do despertar. Se uma pessoa pensar uma coisinha a mais que ela não pensava antes desse podcast, já é muito, assim, porque o movimento ele não precisa ser vertiginoso, ele precisa ser constante, né? O movimento Exatamente. de despertar. E ó, um beijo com muito amor para você. Viu? Fica com Deus. Muito, 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 muito Agradecida demais. obrigada. E tem que deixar aqueles recadinhos. Quem gostou, passa para os amigos, põe o sininho, não Passa sei o para quê, frente, passa para aciona frente. tudo. Que os modernos sabem mais do que eu nisso aí. Mas é isso, Exatamente. Aline, muito obrigada. E Beijo, minha para os querida. nossos ouvintes, até a semana que vem. Até. Um beijo. Beijo.